Olá, olá! Vamos falar sobre um tópico super legal hoje. Como é que você retém o que você lê? Tem aqueles livros que a gente lê, passou uma semana, a gente já esquece. E qual a história mesmo? Como é que é aquela personagem? E você fica meio perdida, aquilo parece que não entrou, não internalizou. Mas fica sabendo aqui as minhas dicas pessoais de como lembrar das histórias dos livros ou da teoria dos livros. Fica com a gente! Então, existem várias técnicas. Eu vou falar quais funcionam para mim, mas você tem que se entender, saber como é que você funciona para você reter mais informação. Você pode lembrar aí da época do colégio em que você estudava e você tinha que decorar, memorizar ou saber algumas informações para a prova. O que você fazia? O que funcionava para você? Depois de tantos anos de escola, a gente já tem mais ou menos um conhecimento de como a gente e nossa mente funciona. Para mim é o seguinte: primeiro você vai ler. Pega o seu livro e lê. Ele pode ser um livro de história, ele pode ser um livro de ficção, não ficção, um livro mais teórico, né? Então, leia com essas duas ferramentinhas aqui, esses marcadores de texto. Normalmente você pode ter um marcador para alguma categoria de texto, quer dizer, referências. Né? Então, o autor está dando uma referência de outro livro, de um texto, né? De, sei lá, um jogo, um aplicativo. Eu gosto de marcar com uma cor específica as referências dele. E outro, marcar os argumentos principais dele. Quer dizer, eu faço a seguinte pergunta: daqui a 5 anos, se eu for, né, pegar as minhas anotações para rever, eu quero ver coisas específicas e importantes desse livro. O que esse livro pode ter me impactado nesses 5 anos? Então, são só coisas absolutamente importantes, né? Os argumentos principais, as ideias principais e os exemplos também principais. Então, com essa legenda de cores, e você pode ter mais que você quiser, você vai fazendo as marcações no seu livro. Eu gosto sempre de ter uma específica, ressalto aqui, para referências dadas pelo autor, que depois eu vou fazer uma pesquisa, eu vou comprar, eu vou, sei lá, curtir e vai me trazer mais pesquisas no futuro. E outra, os argumentos. Mas eu entendo muito bem você que não quer marcar o seu livro, que tem pena de marcar aquele livro, deixar todo marcadinho. Eu tenho livros assim também. E para isso eu utilizo esses marcadores aqui, também com uma legenda de cores que eu coloco antes o que significa cada cor para mim, né? Aí você já vê aí o verdinho e o amarelinho aí funcionando. E eu marco, né? Tem livros que você não quer marcar e ele fica todo assim, assinalado com esses marcadores. Isso pode funcionar também. Então, depois de fazer isso, ler, marcar, o que você tem que fazer é escrever. Passar a limpo tudo que você marcou, que é absolutamente importante. Então, eu tenho alguns livrinhos, alguns cadernos de anotação, né? Em que eu faço, às vezes, até pequenos gráficos, né? Com a estrutura. O que eu gosto de pensar no livro é tipo assim: como é que está estruturado o argumento principal do livro? E eu faço um gráfico, às vezes, em bola, em círculo, ou um gráfico XY, de como está a estrutura do pensamento do autor e como ele fez a divisão. Até às vezes, né, os capítulos já dizem isso pra gente. E eu começo a fazer alguns gráficos, por exemplo, da estrutura lógica do argumento do autor. Então, passa limpo, escreve e de repente desenhe a estrutura lógica de pensamento do autor. Eu dou uma dica muito boa que está funcionando muito para mim ultimamente. Eu comprei um caderno inteligente. É isso aí. Como é que funciona esse caderno? Se você não conhece, eu também não conhecia. Você tem um caderno de diversos tamanhos, você escolhe, mas as páginas, elas saem, ó, e depois você recoloca na ordem que você quiser. Às vezes eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, ou eu faço anotações de livros, também faço anotações de cursos, né? Também faço anotações de outras coisas. Então, se você tem um caderno que você segue e você não sabe,
eu vou usar para esse livro 3 páginas, 5 páginas. Você não sabe, você está começando, né, a escrever, você está começando a ler o livro. Então, o caderno inteligente me dá uma autonomia para eu fazer várias anotações e depois organizar direitinho aqui dentro essas anotações, né, de cursos que eu faço e tirar a ordem. Depois eu pego essas páginas e eu guardo essas páginas e depois coloco outras folhas aqui dentro e vou me estruturando e me organizando. Mas olha que eu anoto tudo. Cada marcação aqui é um curso novo, tá vendo? O highlight aqui em amarelo é um curso novo. E eu faço as minhas anotações e vou organizando a ordem dela de acordo com o meu cronograma ou que eu vou desenvolvendo. Isso tem me ajudado demais. Outra coisa que você tem que fazer, depois que você lê, você grifa e você rascunha, né? Depois você passa o seu grifo para um caderno, você vai falar. Então, primeiro você tá vendo, né? Você tá lendo, depois você tá escrevendo, né? E agora você vai falar. Você tem que usar todos os seus sentidos para aquilo poder internalizar em você. Então fale. Você terminou de ler, terminou um parágrafo, não, desculpa, um capítulo. Fechou um capítulo, fechou um pensamento, fechou um argumento, chega, mãe, pai, irmão, namorado, namorada, tio, primo. Olha aqui o que aconteceu, olha aqui o que eu li de interessante, blá, 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 dá argumento, fala, pede a opinião da pessoa, pega uma pessoa interessante e interessada, que vai fazer você também raciocinar sobre o que você está lendo. Acho que ao longo do tempo você vai conhecendo essas pessoas e vai desenvolvendo amizades que são de trocas muito interessantes. Então, troque. Um dia depois, no mesmo dia, chega e fala, olha o que eu li hoje, que interessante, olha esse argumento, olha essa pesquisa, olha aqui essa história que acontece com esse personagem. Então, fale, né? Fale para outra pessoa. Não tem quem falar, não tem problema. Olha aqui, manda um áudio para alguém pelo WhatsApp, por exemplo. Grava um vídeo, faz isso que eu tô fazendo, né? Grava um vídeo. Tem vergonha, liga para alguém. Tem muitos jeitos de você falar, né? Hoje em dia não tão presencialmente, mas você liga, você faz vídeo, você faz você manda áudio e você resolve o seu problema, você fala, você externaliza. É isso que é importante, você externaliza aquele argumento que entrou para você organizar a sua ideia e ver se realmente você aprendeu e você sabe externalizar aquele conhecimento, né? E aí depois o que você tem que fazer é revisitar essa anotação que você fez de tempos em tempos para você continuar com aquele pensamento. E aí existem o quê? 2 estudos fantásticos sobre isso que a gente vai falar agora. Um é a pirâmide de William Glasser e o outro é a curva de retenção do aprendizado de um filósofo alemão. Então, vamos ver aqui um pouquinho como é que funcionam essas 2 curvas e gráficos. A pirâmide de aprendizagem do William Glasser, ele traz 2 definições aqui de aprendizagem. Aprendizagem passiva, a parte de cima da pirâmide, e a aprendizagem ativa, a parte de baixo. A intenção é a gente percorrer desde o início da ponta lá do alto da pirâmide até embaixo. Se você somente lê, você retém 10% do que você lê. Se você escuta, 20%. Se você vê, e aí a gente está falando de vídeos, filmes, por exemplo, né? 30%. Se você vê e escuta uma combinação, 50%. E isso é passivo, quer dizer, a informação está vindo para você e você não está fazendo necessariamente nada com ela, aquilo está entrando somente. O importante é quando a aprendizagem fica ativa, quer dizer, quando ela entra, ela fica sedimentada e ela sai. Quando ela sai é que você consegue organizar a ideia. Então, 70% é quando você conversa, debate, reproduz, classifica, numera e define. É quando você tem um crivo de pensamento sobre aquilo e você externaliza da forma que bateu em você.
80% é praticar, quer dizer, colocar em prática o aprendizado, em experiência, né? Na vida prática, ver se aquilo funciona mesmo para você. E 95% ensinar os outros. São os grandes professores, não necessariamente os professores formais, mas as pessoas que passam conhecimento o tempo todo na vida. O importante é que a gente passa nessa pirâmide inteira e ao final que a gente toque a vida de alguém. Já o gráfico do alemão Ebbinghaus, ele traz a importância da revisão, de você revisitar o que você aprendeu. Por isso é importante você fazer as anotações e grifar, porque se você fica sem tocar no material por 22, 21 dias, você esquece o que você aprendeu ou o que você leu. É importante você revisitar de tempos em tempos o que foi aprendido. Essa foi uma motivação inicial de criar aqui o canal e essa playlist especial sobre livros para vocês, porque serve para mim no futuro eu rever vídeos meus falando os meus resumos. E aí é outra perninha, assistir você contando aquilo depois de um tempo. Então, usem dos seus sentidos para você fazer, se você lembrar no futuro dos pontos principais. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho para vocês. Se você tem outra dica, escreve aqui nos comentários para a gente trocar e para eu saber também. Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero daqui a 5 anos lembrar todos os livros, tudo que eu li no mundo da arte, né? Por exemplo, então fica aqui o meu agradecimento já, a sua dica aqui embaixo para mim. Muito obrigada e vamos seguir a próxima leitura aqui da nossa playlist. Um beijo!